Ela foi condenada pelos homens, mas foi perdoada por Jesus. No final de tudo, aquela mulher que tinha tudo para ser condenada, além de ser perdoada, recebeu o título honroso, o mesmo título que Jesus deu para Maria nas bodas de Caná. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Irmãos, e eu separei 10 lições sobre essa passagem emblemática. Leia a passagem que está escrita lá no livro de João, no Evangelho descrito por João, capítulo 8, e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. Então, sem perda de tempo, vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição, que Deus te deu livramento diante das armadilhas. Irmãos, todo aquele teatro montado pelos escribas e fariseus era uma armadilha para tentar capturar Jesus em alguma falha. A armadilha era o seguinte: se Jesus perdoasse aquela mulher, ele estaria indo contra a lei de Moisés, sem contar que os inimigos poderiam argumentar que Jesus estava incentivando o pecado de adultério cometido por aquela mulher. E por outro lado, se Jesus condenasse aquela mulher à morte, ele estaria se levantando contra o Império Romano, porque o Império Romano havia retirado dos judeus o poder de infringir penas de morte para as pessoas. Então, sabiamente, Jesus não fez nada do que eles queriam naquele momento. Entendeu, irmãos? A armadilha, a artimanha do maligno contra a vida de Jesus naquele momento, que Deus te dê discernimento para perceber os laços do passarinheiro contra a sua vida e te dê o livramento que só vem do céu. Segunda lição, se livre de uma vida de aparência. Os fariseus e escribas são marcados, irmãos, por uma vida de muita aparência e nenhuma essência. A vida deles só parece que estão preocupados com a lei naquele momento, mas não estão. Parece que os fariseus estão preocupados em trazer a ordem pública para aquele local, mas não estão. Parece que eles respeitam a Cristo como uma autoridade, tanto é que eles levam a mulher para Jesus julgar a causa, mas não respeitam a Cristo nem um pouco. Só parece. Tudo não passava, irmãos, de uma aparência daqueles homens. Os lábios deles, os lábios dos fariseus e escribas, estavam próximos, mas o coração estava distante demais de Jesus, distante de Deus. Então se livre de uma vida de aparência. Não faça nada para impressionar as pessoas. O segredo é olhar para Jesus. Ele não tinha parecer, ele não tinha aparência, mas tinha essência. Ele não estava preocupado em falar sobre algo bom, mas ele estava preocupado em fazer algo bom e agradável a Deus. Jesus é o nosso guia, Jesus é o nosso exemplo. Terceira lição, Jesus tem o poder de reescrever a sua história novamente. A história, irmãos, daquela mulher estava manchada, rasgada e acabada. Os escribas e fariseus não pensaram duas vezes em expor em público a vida daquela mulher, o erro daquela mulher. Mas o fato de Jesus estar escrevendo na areia, pega essa visão, me remete a uma nova história sendo escrita na vida daquela mulher, uma nova história sendo escrita pelo dedo de Jesus, sendo escrita, irmãos, a partir de Jesus. Toda vez que o pecado te vitimar, querer te parar, permita que Jesus reescreva a sua história de novo. Permita Jesus fazer tudo novo de novo na sua vida. Permita Jesus te colocar nos trilhos da santidade novamente. Com Jesus,
Estava lendo Romanos 5:20, que diz: onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus sobre a nossa vida. Amém? Receba essa graça e permita que Ele escreva de novo a lei dEle, a palavra dEle no seu coração e seja mais do que vencedor, mais do que vencedora em Cristo Jesus. Quarta lição: cuidado para não fiscalizar a vida alheia e acabar esquecendo da sua. Irmãos, o pecado deles era pior do que o daquela mulher. Amém? Eles tinham pecados piores do que aquela mulher. Aqueles homens eram cheios de ódio no coração e cheios de falsa aparência. Eu sei que não existe pecadinho e pecadão, mas eles também se enquadravam em pecados. Eles estavam querendo tirar o cisco do olho daquela mulher, mas existia uma trave muito maior no olho deles. E Jesus, irmãos, sabia disso. Mas quando Jesus diz para atirar a primeira pedra, Jesus estava citando Deuteronômio 17:7 e Levítico 24:14, que são textos que dizem que quem testemunhou o crime, quem viu o crime, devem ser os primeiros a atirarem a pedra. E não podiam ter, irmãos, participação no crime. Foi nessa hora que nenhuma testemunha teve força ou legalidade para atirar a primeira pedra. Então, não seja intolerante com os erros dos outros e carinhoso com os seus erros. Não seja somente crítico com os erros dos outros, mas seja crítico com os seus erros, principalmente com os seus erros. É mais fácil ver os erros dos outros e ignorar os nossos erros. Quanto mais santidade, irmãos, mais misericórdia nós vamos ter em relação às pessoas. Amém? A santidade de Deus te faz olhar para as pessoas com os olhos de Deus. E isso não quer dizer ser conivente, mas se entender que é estender, na verdade, as mãos para alguém que precisa e não tacar pedra. Quinta lição: no tribunal de Cristo tem perdão. Aquela mulher foi colocada no tribunal de Cristo. E no tribunal de Cristo, irmãos, tem perdão. No tribunal dos homens, não. Mas no de Cristo tem graça, tem força, tem perdão. É melhor a gente estar nas mãos de Jesus do que no tribunal dos homens. Quando Davi pecou contra Deus, irmãos, por fazer um censo desnecessário, contando os seus homens, se envaidecendo o coração, a Bíblia diz que Davi disse o seguinte para Deus: eu pequei mesmo. Lá em 1 Crônicas 21, eu pequei mesmo. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque nas mãos do Senhor são muitíssimas as misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Quem reconhece, irmãos, a Deus, jamais vai querer ficar nas mãos dos homens. Quem conhece o perdão de Deus, jamais vai querer isso. Seja em qualquer circunstância, as mãos de Deus sempre são melhores. Na presença do Senhor, quem cuida de nós em nossas falhas é Jesus. Jamais saia do tribunal de Cristo, jamais saia da presença de Deus e caia nas mãos dos homens. Por favor, não faça isso. Sexta lição: não valorize mais as falhas do que o perdão de Jesus. Amém, irmãos? Aquela mulher valorizou mais o perdão do que as falhas dela. Quando Jesus perdoou, ela entendeu que o perdão era maior. Não, a gente não pode maximizar os nossos erros, supervalorizar os nossos erros, mas supervalorizar a graça de Jesus sobre a nossa vida. Tudo que o maligno quer é que você não sinta que foi perdoada por Jesus. Tudo que o maligno quer, irmãos, para a nossa vida é que você seja massacrada pelo que você cometeu e se esqueça que há uma graça, um perdão, céu em teu favor. 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como Jesus também andou na luz, manteremos a comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Sétima lição: o perdão não é um incentivo para pecar de novo, mas para mudar radicalmente para melhor.
Jesus não diminuiu, irmãos, a gravidade do pecado daquela mulher. Ele não disse que ela era inocente ou que o seu pecado não tinha importância nenhuma. Jesus não tratou o pecado como algo inofensivo. Amém? Ele não mandou a mulher para casa como se nada tivesse acontecido. Isso não aconteceu, irmãos. Jesus tratou o pecado como ele deve ser tratado. O perdão de Jesus era um incentivo para aquela mulher não pecar novamente. Amém? Aproveite o perdão de Jesus para mudar. Faça do perdão de Jesus um combustível espiritual para a sua vida. Quando o arrependimento é genuíno e verdadeiro, irmãos, o perdão é absorvido com unhas e dentes, é abraçado como uma oportunidade de ouro. 8ª lição, nada de reincidência. Irmãos, o vai e não peques mais de Jesus soa como um alerta para nós. Deus não quer que a nossa vida seja uma gangorra de levanta e cai e se levanta. Gálatas 5:1 fala sobre isso, dizendo o seguinte: para a liberdade que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo, olha só, de novo, a jugo de escravidão. Ei, mude sua postura para não tropeçar nos mesmos erros sempre. Nada de reincidência. Deus não quer isso para a tua vida. Eu sou mais a graça de Jesus, a graça restauradora de Jesus sobre a sua vida do que tudo aquilo que se levanta para te fazer pecar no mesmo erro sempre. Amém? Para que haja um resultado diferente, tome atitudes diferentes, mude a sua postura, seja radical contra aquilo que adoece você espiritualmente. 9ª lição, não busque justificar, busque confessar e deixar os seus pecados. A mulher adúltera pecou sim, caiu sim, errou sim, mas a graça de Deus veio sobre ela e ela buscou, ela não buscou, na verdade, justificativas para o erro dela. Ela se arrependeu e alcançou a misericórdia do Senhor. Não procure justificar os seus erros. O segredo está em simplesmente reconhecer e não tentar justificar. Antes do filho pródigo voltar para casa, ele não culpou ninguém, ele reconheceu que tinha pecado contra o Pai, pecado contra o céu. Ele não colocou ninguém na linha como culpado, ele assumiu o erro e chamou a responsabilidade para ele. Amém? Por isso que ele viu a vida dele ser restaurada. Então tenha um coração disposto a crescer, porque quem tem um coração ensinável está sempre crescendo, está sempre aprendendo, sempre rumando em busca de uma mudança radical. 10ª lição, a única mão que podia apedrejar estava sem pedra. Irmãos, Jesus era o único que passava no crivo daquela pergunta: atire a primeira pedra quem não tem pecado. Só ele não tinha pecado algum e só ele não tinha pedra nas mãos. 1 Pedro, capítulo 2, 22, sobre Jesus está escrito: ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Jesus, irmãos, em tudo foi tentado, mas não pecou em nada. Então sinta Jesus arremessando não pedras na sua direção, mas o perdão, a graça, o amor na sua vida, na sua família. Tudo que você precisa para seguir sua vida está nas mãos de Jesus e não nas pedras que as pessoas têm para te atirar. Eu não sei que pedrada estão arremessando na sua direção, mas saiba que Jesus, das mãos de Jesus, vem a graça para você consertar sua vida e não ter mais do que se envergonhar, mas andar de cabeça erguida na presença do Senhor. Os fariseus e os escribas queriam matar, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Que Deus te abençoe, receba essa palavra, que essa palavra fale muito ao teu coração, como falou ao meu coração. Amém?
Seja sempre bem-vindo por aqui e que Deus te abençoe. Deixe teu comentário aí, eu terei um prazer de te responder.